Saudações, Dux e Duques tricolores. Aqui eu falei Duque Tricolor para mais análise psicológica sobre os Flus, o Fluminense feminino e o Fluminense masculino. Então, quer saber um pouquinho mais? Entre no meu divã e só vamos comentar sobre esse assunto. E bom, senhoras e senhores, Fluminense sofre revés na Copa do Rio Feminino. Tricolor barra na trave, perde Bebel, expulsa e toma gol ao fim. Perdemos para o Botafogo de 1-0. Realmente com um expulso e um possível gol que pode ter sido mal anulado. Da jogadora Gadu, que é essa aqui que está aqui na tela. Em confronto válido pela primeira rodada da Copa Feminina, da Copa Rio do Feminino. Se lembre que o Fluminense já jogou a terceira rodada contra o Flamengo. O Fluminense perdeu por 1-0 para o Botafogo nesse sábado. O Laranjeira superou ao rival no clássico vovô. O Tricolor, com uma jogadora a menos, acabou superado pelo Alvinegro com um gol no fim. E aí ele comenta aqui algumas jogadas. E realmente a gente tentou muito, a gente dominou muito o jogo. A grande chance nossa era justamente com a Gadu cara a cara, mas a árbitra falou que estava impedido. E depois do gol sofrido, o Hoffman Túlio, que é justamente o técnico, e Bebel expulsos, o Tricolor ficou a pressão. No fim, cobrando o escanteio, Giovanni Silva lançou para a Nath e o Rodrigo cabeceava na trave. E aí as guerreiras do Fluminense entraram no campo de novo às 18 horas. Aqui ele não fala qual que foi justamente o jogador que fez o gol do Botafogo. Eu não anotei aqui. Vamos lá. Vamos comentar aqui mais uma situação. O Fluminense perder para o Flamengo, eu acho que é quase inevitável. O Flamengo hoje é o melhor time feminino do Rio. Disparado. E na minha concepção, o segundo maior time do Brasil. Só perde para o Corinthians. Eu quero que vocês entendam isso, para depois a análise não ficar meio solta no ar. Vamos à pontuação. O Fluminense, ele perdeu o jogo válido pela terceira rodada contra o Flamengo, que foi o jogo adiantado. Após isso, perdeu para o Botafogo. E estamos em risco justamente de perder um jogo agora contra o Vasco. O que eu falo para vocês é: não se preocupe, que essa Copa Rio Feminina não é tão importante assim por esquema que está sendo dito. Se lembre que a gente está em momento de reformulação no elenco tricolor. Eu já citei aqui nesse canal 12 contratações. Ainda teria mais uma, mas eu não vou colocar essa mais uma. Mas a gente teve mais uma contratação, ou seja, 13 contratações no elenco do Fluminense. Todas elas para realmente serem titulares e encorpar mais o elenco do Fluminense. Por um pouco tempo que o Fluminense feminino teve de realmente reformulação, perder para o Flamengo de 1-0 e perder com uma expulsa e com talvez um lance mal anulado contra a jogadora Gadu de 1-0 para o Botafogo dominando todo o jogo, só confirma que essa reformulação está indo muito bem. A questão é aguardar, porque no futuro o Fluminense pode ser brilhante. Eu estou falando sobre isso tudo para vocês entenderem de fato. O Fluminense, ele vai estar nesse momento ruim durante muito tempo. Eu quero que você tenha noção de que o Corinthians só virou Corinthians durante 2015. E agora só em 2018, 2019 é que o Corinthians realmente se tornou um grande time. Ou seja, 4 a 5 anos. Normalmente é 4 a 5 anos. O Fluminense não tinha começado isso. E começou só agora, realmente, em 2023, a realmente pensar em futebol feminino.
Então não achem que o futebol feminino vai ser justamente um gigante. O gigante do Fluminense acordou. Não. Por favor, não pensem dessa forma. Todo o futebol feminino demorou entre de 4 a 6 anos para realmente se formular bem. Então, de 2023, eu espero que o Fluminense se transforme em alguma coisa em 2027 ou 2029. Até lá, eu não posso cobrar desse time. Eu posso realmente, assim, a única cobrança que eu posso é melhorem. É só isso. Agora, por conta de 2 derrotas, uma contra o poderoso Flamengo de apenas 1-0 e a outra com o poderoso Botafogo, nem o poderoso Botafogo, também de 1-0, com muito mais força o Fluminense feminino, eu acho que aí a gente já tá um brilho além do túnel. O que eu tô te falando pra vocês é, o que eu peço pra vocês, eu vou pedir em todo o vídeo que eu vou comentar sobre futebol feminino. Aguarde. Dias melhores virão e eu realmente espero, do fundo do meu coração, em ver até 2027 o Fluminense jogando uma final de Libertadores, de Copa do Brasil, de qualquer coisa, de brasileiro, do futebol feminino. Tudo bem? No próximo tema, antes de falar sobre o próximo tema, por favor, faz tudo que está escrito aqui. Se inscreve no canal, faz tudo para você que é curte, comente, compartilhe. Vídeo todos os dias, 10, 12, 20 horas. Minhas redes sociais estão na descrição desse vídeo. Pix na tela para me ajudar com qualquer valor. E só bora, porque vocês não querem saber disso. E bom, jornal New York Times vê nova tendência na tática do futebol e cita exemplos de Diniz no Fluminense. Bom, para quem não sabe, eu li o Diniz no New York Times. Eu li toda a matéria em inglês. New York Times. E uma coisa importante para a gente compreender o tamanho do New York Times, que às vezes a gente pode falar sobre isso, é que normalmente quando surge alguma coisa no New York Times é porque está acontecendo uma coisa muito grande. O New York Times é um jornal extremamente grande nos Estados Unidos. E uma das coisas que eu estou vendo cada vez mais eles se incorporarem é no futebol. Tanto que o New York Times hoje é uma das principais referências, igualmente ao jornal inglês The Sun, para comentar sobre futebol internacional. Às vezes, a gente precisa de uma informação técnica para vocês compreenderem melhor sobre isso. O Fluminense está no New York Times. O Fluminense não, o Diniz. E, claro, né, maravilhosamente, passa justamente o Luciano Spalletti, do Napoli, passa o Jürgen Klopp, do Liverpool, que eu também amo de paixão, e também passa o Fernando Diniz. É isso que eu tô te falando. Você tá vendo como que o Fluminense está dando certo? Às vezes, a gente precisa de mais informação e mais contexto, que esse site já tem esse contexto. Olha só como que o Fluminense está cada vez maior em nível internacional. Olha só como é que o Fluminense está sendo dito para o mundo inteiro. O que eu estou falando é que agora tanto o Fernando Diniz quanto o Fluminense tem um dever realmente de mostrar esse grande futebol que o Fernando Diniz traz para o elenco do Fluminense, um elenco
que é mais pobre do que Corinthians, é mais pobre do que Internacional, é mais pobre do que Palmeiras, do que Atlético Mineiro e de outros ali que estavam no G10, Atlético Paranaense, e falar qual é o verdadeiro espaço do Fluminense e do Fernando Diniz. Às vezes a gente não compreende. É engraçado, né? Existe. É engraçado, não. É notável. É notável que uma vez uma professora minha me perguntou sobre a identidade, né? E a identidade não é a gente que faz, são os outros. A identidade, por exemplo, do Diniz aqui, que ele fala todo ali, é do sistema aposicional. Que ele fala, deixa eu ver aqui, eu quero te mostrar exatamente o que ele escreve aqui. Aqui, ó. Fernando Diniz, o técnico brasileiro do Fluminense, tem um esquema de jogo que ele deu pro nome de estilo aposicional, colocando trazendo diretamente esse conflito com um jogo posicional de Guardiola e times que falaram que são perfeitos. O que eu estou falando é o seguinte, olha só como que é importante o trabalho de Diniz, olha só como que é importante tudo que está ali, e até foi perguntado pro Diniz, eu gostei muito da resposta dele, ele falou assim, cara, eu li alguma coisa, eu não sei ler muito bem inglês, mas eu li alguma coisa assim, e realmente não me importa. E é isso que eu coloquei ali, eu pedi ali, Diniz, esquece essa matéria. Essa matéria é pro torcedor tricolor, não é pra você. Isso é a tua característica sendo demonstrada pro mundo inteiro. Falando que você é um cara diferenciado. E vamos falar certo, já agora aumentando aqui, tem alguém como o Diniz? Não tem, né? E tem muita gente que acha que, não sei o que no celular, tipo, dá desculpas. Perdão, Diniz, mas muita gente não sabe quem é você. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreve no canal, faz o que você quer, curte, comente, compartilha. Sociais na descrição desse vídeo, vídeo todos os dias, 10, 12, 20 horas. Pix na tela aí, saudações tricolores.